Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá então gravar a aula, algumas aulas, tá, gente? Esse na verdade é a primeira de uma série de aulas que eu quero gravar aqui para vocês online, né? Eu vou passando esses vídeos para vocês. Especificamente aqui a gente vai trabalhar hoje uma aula importantíssima, que é ainda dentro da teoria geral de direito do trabalho, tá? Então a gente está estudando esse início do direito do trabalho no nosso curso e essa é uma aula introdutória onde nós vamos falar sobre algumas questões importantes, que é a natureza jurídica, princípios do direito do trabalho e depois minha ideia é gravar com vocês ainda uma outra aula sobre fontes do direito do trabalho, tá? Então importantíssima, cai em prova e num último momento fazer questões com vocês. Tá? Então hoje eu quero trabalhar algumas questões aqui importantes e nós vamos começar estudando sobre isso. Então vamos lá. A natureza jurídica do direito do trabalho, né? Qual é a natureza jurídica do direito do trabalho? Bom, pessoal, nós vamos ter vertentes diferentes de natureza jurídica do direito do trabalho. Por quê? Porque depende, nós já falamos em aula que o direito do trabalho é essa matéria que é extremamente sui generis, né? A gente tem princípios específicos, a gente tem instituições específicas, a gente tem objetivos específicos, regras, princípios, valores, né? Isso foi lá no conceito de direito do trabalho que a gente trabalhou com vocês lá na primeira aula. Então, o que eu quero passar para vocês hoje? A natureza jurídica da mesma forma. Vai ter várias formas de autores específicos interpretarem a natureza jurídica. Inclusive, a gente vai ver isso nas universidades. Quando a gente observa que, por exemplo, algumas universidades entendem que o direito, né, o direito do trabalho, a matéria direito do trabalho fica dentro do Departamento de Direito Público Material, alguns entendem que fica dentro do direito privado, né? Então isso depende também do entendimento dos próprios professores doutrinadores da universidade. Primeiro caso, então, é a gente entender a matéria do direito do trabalho como uma matéria de direito público. Por quê? Porque, e aí vamos ao conceito, decreta-se que as normas de direito laboral são imperativas, cogentes e de normas administrativas, porquanto o Estado determina novas normas mínimas e desconsidera de nulo e pleno direito tudo aquilo que for de aplicação do direito do trabalho. Isso está previsto aonde? No artigo 9º da CLT. Então, por isso que alguns autores vão dizer para nós que o direito do trabalho é uma norma de direito público, tá? Atinge mais de uma pessoa, inclusive. Em aula eu gosto muito de dar vários exemplos para vocês, como que a gente pode pensar o direito do trabalho, né? Agora nós temos o tema atual da pejotização. Dependendo da interpretação que o STF der sobre o tema 1389, que é um tema que vai falar para nós da pejotização, isso vai impactar muito e diretamente aonde, gente? Justamente na economia. Então, é claro que eu tenho casos específicos. Eu tenho o João, o José, a Maria, que são pessoas que não têm sua carteira assinada, que foram contratados via contrato, né? Civil, prestação de serviço, né, entre aspas, que a gente vai entender isso de forma diversa, mas afinal, documentalmente falando, é isso que aconteceu, e essas pessoas, então, estão participando de um contrato, né, a empresa geralmente pede para que o trabalhador assine, abre um CNPJ, um MEI, e aí, então, não é mais carteira de trabalho, vínculo que se tem com relação a empregado e empregador, e sim um contrato, como se fosse um contrato civil, né? E a depender do que impactar na pessoa XYZ do processo específico, dos processos que tem milhares em andamento atualmente, mas vai impactar muito mais, gente. Vai impactar em toda uma economia, inclusive no empobrecimento da classe trabalhadora, né? Porque é uma retirada de valores de direito, por exemplo, da possibilidade que aquela pessoa ganhe adicionais durante seu período de serviço, de que a pessoa tenha horas extras pagas, remuneradas, férias, 13º, enfim, uma série de questões que o direito do trabalho e a CLT ampara e que, neste caso da pejotização, não há esse amparo. Então, a gente pode observar que a norma do direito do trabalho, ela é uma norma que vai muito além da relação privada, indivíduo, né, trabalhador e empresário. Ela é uma norma que impacta em toda uma coletividade. Então, a depender da interpretação que se dá, ou a depender
da forma com a qual a gente lida com essa questão do processo, né? E aí existem, inclusive, o legislador trabalhando com essa questão processual, isso vai impactar demais na condição de vida de uma série de pessoas, tá? Então, observamos, então, que o direito do trabalho pode ser interpretado para alguns doutrinadores como norma de natureza jurídica de direito público. Segunda interpretação, e é a que mais incide, a que mais doutrinadores entendem, que o direito do trabalho é uma norma de natureza jurídica de direito privado. O que seria isso, pessoal? Porque seria uma norma de natureza jurídica de direito privado. Porque a gente está falando de uma relação, e isso aí eu vou entender muito bem se eu olhar lá no artigo 114 da Constituição, que ele fala para nós que as normas são, o direito do trabalho, ele vai lidar com a relação empregado-empregador, ou a relação laboral. Isso quer dizer para mim, então, que eu tenho dois polos. Eu tenho o Estado, por exemplo, porque se eu pensar no direito penal, a natureza jurídica do direito penal, ela é clara para mim. O direito penal, sempre uma das partes é o Estado. Ainda que eu tenha necessidade, muitas vezes, de uma participação, né, da vítima através de uma ação privada, mas a maioria dos casos, e sobretudo acontece ali no direito penal, eu tenho a participação do Estado, através do Ministério Público, né, como uma das partes do processo da natureza jurídica dessa matéria. Aqui no direito do trabalho, não. Não necessariamente. Existe o Ministério Público do Trabalho também para outras questões, mas 90% das ações eu tô falando de trabalhador e empresário. Então eu tô falando de dois polos que são polos da relação privada. Então por isso que muitos autores vão dizer que a norma e a natureza jurídica do direito do trabalho é uma norma de direito privado. Beleza? Conceito, vamos lá. Afirma-se que o direito do trabalho é um ramo do direito privado, pois decorre do contrato realizado entre duas pessoas, dois polos particulares, né? Normalmente sujeitos privados, e que a imposição de cláusulas legais mínimas não obsta a sua caracterização privatista. Então, ainda que eu tenha o Ministério Público do Trabalho, ainda que eu tenha a Auditoria Fiscal do Trabalho, né, como polo, enfim, eu posso ter várias entidades aqui públicas participando dessa relação. Isso não descaracteriza uma relação privada, segundo esses autores, beleza? Então, essa teoria fundamenta a assertiva ao considerar que o ramo do direito, como exemplo consumerista e de família, possui intervenções estatais mínimas e que não descaracteriza a relação do direito como uma relação de direito privado. Pessoal, essa é a tese majoritária, tanto assim que na maioria das universidades o direito do trabalho é uma matéria que está afiliado ao setor ou ao departamento de direito privado, beleza? Ponto estudado, então. Uma outra vertente do direito do trabalho vai entender como a natureza jurídica do direito do trabalho como de direito social. Por que, então, o direito do trabalho não seria nem direito público, nem direito privado, mas o direito social? Isso é uma vertente também de doutrinadores que entendem. Então, conceito. Pensa-se que há no direito do trabalho um terceiro gênero, um gênero que possui uma outra natureza de acordo com o artigo 6º da Constituição. Pessoal, artigo 6º da Constituição fala para nós que o direito do trabalho, né, ou esse ramo do direito, é um direito social, é uma parte. Ali a gente pode pensar no artigo 6º e seguintes, tá? Que vai trazer todo o rol de direitos que a gente precisa de estar estudando e conhecer, tá? Lembrando aqui desde já, né, para vocês, ó, não deixem de ter sempre em mãos a CLT de vocês, tá bom? Não deixem de ter sempre em mãos pra gente poder sempre estar atualizado, lendo e pesquisando, para tudo aquilo que eu falar com vocês, vocês recorrerem sempre à Constituição para poder ir lendo, tá, pessoal? A maioria das questões, sobretudo na prova concurso e na prova de primeira fase da OAB, cai questões que tá especificamente expressas aqui na Constituição, na CLT, tá? Ou nas leis especiais. Então, deixa eu ler o artigo 6º para vocês. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, aí, depois vem o artigo 7º com o rol dos direitos dos trabalhadores. Então,
essa vertente enxerga que o direito do trabalho é um direito social, é mais um direito social do trabalhador e que, portanto, deve ser reconhecido como a natureza jurídica dele, nem uma relação de direito público, pensando só nas partes processuais, e nem uma relação de direito privado, que também só está pensando nas partes do processo, né? Que são as partes privadas dentro dessa situação, não tem o Estado aqui regendo participando, eu tenho apenas empregado e empregador. E aqui nessa outra terceira vertente está entendendo como um direito social, tá? Então esse direito social seria, sobretudo, essa noção de que é um direito social, a natureza jurídica do direito público, do direito do trabalho, desculpem, está previsto no artigo 6º da Constituição. Beleza? Pessoal, quarta e última vertente, pensamento sobre o direito do trabalho, natureza jurídica do direito do trabalho. Seria entender o direito do trabalho como uma fonte unitária, tá? Ou seja, ela não é nem de direito público, nem de direito de privado e nem de só direito social. Ela tem uma característica única, que é justamente ser todas elas juntas. Por que isso, pessoal? Porque acontece mesmo, se a gente começar a pensar em quando a gente utiliza o direito do trabalho e como a gente utiliza o direito do trabalho, nós vamos ver que ele sim é um direito social, garantido no artigo 6º seguintes da Constituição. Foi assim que o legislador originário, o legislador constituinte, entendeu, né, que é um direito social que deve ser garantido a todos os trabalhadores, né, aqui no Brasil, mas que é também uma norma de direito privado, tendo em vista que eu tenho na participação do processo, e lá no artigo 114 da Constituição também, uma relação de trabalho. Então, se eu tenho uma relação de trabalho, não de emprego, hein? Logo mais eu explico para vocês. Mas se eu tenho uma relação de trabalho aqui, eu preciso entender também o direito do trabalho como um ramo do direito que tem natureza jurídica de direito privado. E aí, porque as relações são privadas aqui. Ah, professora, mas eu tenho, vira e mexe, uma participação do Ministério Público do Trabalho. Às vezes, professora, eu também tenho a participação das auditorias fiscais do trabalho, né? Seja numa fiscalização, quando incide alguma notificação para as empresas. Sim, mas não exclusivamente. Tá? Então, isso não é a majoritária, a força do direito do trabalho não está na participação sempre e contínua do Estado, e sim da relação privada empregado-empregador, tá? Além disso, eu também tenho a percepção do direito do trabalho como essa percepção do direito público, né? Ou seja, é um direito unitário porque ela junta todas essas formas de entender o direito do trabalho. Por que o direito público? Como eu falei com vocês no caso da pejotização, do exemplo que eu dei, mas outros exemplos mais, a depender do que o legislador faz, como foi, por exemplo, a reforma trabalhista, isso vai impactar na relação de trabalho. Quando eu tenho uma lei da terceirização, por exemplo, possibilitando a terceirização de alguns serviços que antes não era possível, né? Não era possível, por exemplo, terceirizar a atividade fim, e aí depois da reforma trabalhista há essa possibilidade de terceirizar atividades. Isso, pessoal, impacta gigantescamente na forma, no empobrecimento, na qualidade de vida dos trabalhadores. E quando eu diminuo através de leis, né, ou através de legalização de mecanismos para diminuir os direitos dos trabalhadores, seja lei, seja interpretação do STF, seja interpretação do TST sobre as leis, quando eu diminuo o poder de compra desse trabalhador, eu impacto na economia, né? Então é um dinheiro a menos que aquele trabalhador vai ter e ele vai comprar menos no mercado, né? Ele vai comprar menos nos mercados e nas atividades comerciais do bairro, na padaria, no açougue. Isso comprando menos, eu tenho menos dinheiro girando na economia, né? Então eu tenho menos possibilidade de aumento do emprego também nos mercados locais, nos mercados de bairro, enfim. Então é um empobrecimento geral. Então isso é muito importante a gente ter em mente, né? Toda vez que a gente pensa na interpretação do direito do trabalho, eu não posso pensar única e exclusivamente sobre uma perspectiva individual, de caso a caso. Porque muitas vezes esse caso a caso é muitos trabalhadores que estão sobre essa condição. E se eu deixo de interpretar, ou se eu deixo de conceder algum direito àquele trabalhador, vai acontecer que esse trabalhador
vai ter menos poder de compra, e menos poder de compra eu tenho um impacto gigantesco na economia. Então vejam que aqui o direito do trabalho, ele tem que ser pensado para além daquela relação trabalhador e empresa que está ali, né? Ou sindicato patronal, sindicato da categoria, né? Eu preciso de pensar um pouco além, porque isso impacta também nos gastos, na circulação financeira da economia. Então, por isso, alguns autores, e aí eu também me filio a essa identificação com o direito do trabalho, que o direito do trabalho deve ser interpretado como uma norma de direito unitário. Então, portanto, nós teríamos uma natureza jurídica híbrida, né, unitária, que unifica a percepção de que o direito do trabalho é um direito social, é também direito privado e é também direito público. Beleza? Primeira partezinha da nossa aula, finalizando aqui para poder passar agora para os princípios, que também é importantíssimos, tá? Qualquer dúvida, deixem nos comentários aqui, manda mensagem, que eu vou tirando as dúvidas junto com vocês aqui, tá?